Você já ouviu falar sobre contratransferência? Esse conceito fundamental na psicanálise pode ser um grande aliado do analista, ou um grande problema, se não for bem compreendido. Hoje vamos direto ao ponto e esclarecer a contratransferência. Primeiro traremos uma explicação do conceito geral. Depois, os dois tipos de contratransferência, a concordante e a complementar. O que é contratransferência, então? A contratransferência é o conjunto de reações emocionais inconscientes que o analista experimenta em relação à transferência do paciente. Diferente da transferência, que envolve os sentimentos do paciente projetados no analista, a contratransferência se refere às respostas emocionais do próprio analista diante do material trazido pelo paciente. De onde surgiu esse conceito? Freud foi o primeiro a falar sobre contratransferência, mas foi Heinrich Heicker que aprofundou sua distinção e classificações. Inclusive, foi ele quem cunhou a diferença entre contratransferência concordante e contratransferência complementar. O que seria, então, a contratransferência concordante? A contratransferência concordante acontece quando o analista se identifica com o self do paciente. Em outras palavras, ele começa a sentir emoções semelhantes às do paciente. Como isso acontece na prática? Imagine que um paciente relata um sentimento intenso de desamparo. O analista, sem perceber, começa a se sentir angustiado da mesma forma. Isso indica uma contratransferência concordante. Quais são os pontos positivos? A contratransferência concordante permite que o analista compreenda de forma mais sensível as emoções do paciente, facilitando um vínculo analítico genuíno. Um psicanalista inexperiente diria que ele está sendo empático. Porém, quando caímos nessa armadilha, estamos correndo sérios riscos. E quais são os riscos? Se a contratransferência concordante não for reconhecida, pode levar o analista a perder a neutralidade, confundindo seus sentimentos com os do paciente e comprometendo o processo analítico, querendo resolver o conflito psíquico do paciente. Ou seja, o analista passa a contaminar o setting analítico com seus próprios desejos. E a contratransferência complementar. Como ela funciona, Rafael? A contratransferência complementar ocorre quando o analista, de forma inconsciente, assume um papel dentro da fantasia do paciente, como se fosse um dos seus objetos internos. Tá, mas na prática, como que isso aparece? Se um paciente sofreu rejeição na infância, percebe a neutralidade do analista como um abandono. E, em resposta, o analista se distancia emocionalmente. Ele está ocupando o papel do objeto rejeitador na fantasia do paciente quando ele passa a atuar como esse objeto interno. Outro exemplo também muito frequente dentro do setting analítico é quando o analista identifica o desejo do paciente por uma mãe boa ou um pai bom, ou seja, passa a atuar dentro do setting como essa mãe boa, como esse pai bom, querendo acolher e dar conselhos para o seu paciente. Mas temos pontos positivos? Sim. A contratransferência complementar permite que o analista compreenda com mais profundidade as dinâmicas internas do paciente e seus padrões de relação. Porém, há riscos nessa abordagem. Assim como na contratransferência concordante, se o analista não perceber essa dinâmica, pode acabar reforçando os padrões neuróticos do paciente.
Em vez de ajudar na interpretação do sintoma, o analista se torna parte ativa dele, alimentando a repetição do conflito psíquico e dificultando a elaboração do paciente no processo analítico. Mas é possível trabalhar com uma contratransferência no setting analítico? A resposta é sim e não. Sim, se o analista souber manejá-la adequadamente. Não, se ele desconhecer sua própria contratransferência e, sem perceber, passar a atuá-la inconscientemente. E como manejar a contratransferência no setting psicanalítico? O segredo está na percepção do analista. Horácio Etiennegoin destaca que a contratransferência, longe de ser um obstáculo, pode ser uma ferramenta valiosa no processo analítico. Para isso, o analista deve estar atento às suas próprias reações emocionais. A análise pessoal do analista e a supervisão clínica são fundamentais para transformar essa vivência em um recurso técnico que favorece o processo psicanalítico. Vamos fazer agora um resumo rápido do que a gente trouxe hoje. O que é a contratransferência? É o conjunto de reações emocionais do analista em relação ao paciente, podendo ser consciente ou inconsciente. E a contratransferência concordante ocorre quando o analista experimenta emoções semelhantes às do paciente, sentindo-as quase como se fossem suas. E por fim, a contratransferência complementar acontece quando o analista pode assumir um papel específico dentro da fantasia inconsciente do paciente, reproduzindo padrões da relação que este já carrega. Isso porque a contratransferência complementar não ocorre necessariamente em todos os casos, mas pode acontecer dependendo da dinâmica entre analista e paciente. Já tinha pensado na contratransferência dessa maneira? Comente aqui embaixo, vamos bater um papo agora que você já acabou de assistir o vídeo, já começou a refletir sobre a sua clínica, sobre como seu analista se comporta. Vamos bater um papo aqui embaixo. E se você quer aprender a interpretar e manejar a sua clínica de forma eficaz, a Escola Britânica de Psicanálise oferece uma oficina exclusiva para seus alunos e membros, onde você pode aprofundar seus conhecimentos e praticar a arte da interpretação com um olhar técnico refinado. Venha estudar conosco! Se você gostou deste conteúdo, curta para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, compartilhe com aquele seu amigo que você gosta, porque aquilo que é bom é sempre gostoso dividir, não é? Também se inscreva no canal, ative os sininhos para receber as notificações de todos os vídeos que a gente posta aqui no canal. Eu sou Rafael Marques Menezes, psicanalista, professor, diretor da Escola Britânica de Psicanálise. Aqui no nosso canal falamos sobre psicanálise e literatura sem querer reinventar a roda. No mais, fico te aguardando no próximo vídeo. Até lá!